Chegamos agora no capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, versos de 1 a 11, que diz assim: Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar, o que estão fazendo? Digam apenas, o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi! Hosana no mais alto céu! Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Estava chegando o final da viagem de Jesus com seus discípulos a Jerusalém. Já estavam bem próximos, passando pelas cidades de Betfagé e Betânia. Quanta coisa aconteceu ao longo dessa viagem, hein? E muito ainda aconteceria, até culminar com o final surpreendente da missão redentora de Jesus, que finalmente abriria o único e verdadeiro caminho para a reconciliação do ser humano com seu Criador. Naquele exato lugar, algo estranho, mas proposital deveria acontecer. Alguém no povoado estava pronto a emprestar um jumentinho de sua propriedade a Jesus, para que ele entrasse em Jerusalém, não andando, caminhando, não montado em cavalo ou camelo, mas em um jumentinho. Sim, um filhote de jumenta. Jesus então deu instruções aos seus discípulos e eles obedeceram direitinho. Como Jesus havia predito, assim que entraram no povoado, lá estava ele, um jumentinho amarrado. E detalhe, era um filhote que não havia sido montado por ninguém antes. Jesus seria o primeiro. O que sucedeu indica que tudo já estava preparado. Não sabemos os detalhes, se Jesus já havia combinado com a família proprietária do jumentinho, ou se o próprio Espírito Santo havia revelado a eles que a palavra profetizada pelo profeta Zacarias estava para se cumprir. Eu sinceramente creio mais nesta segunda hipótese. O registro no livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9, diz assim: Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Bem, os discípulos simplesmente chegaram no lugar onde o jumentinho estava amarrado, ao lado de uma porta, e começaram a desamarrar o animal. Logo, algumas pessoas que passavam por ali, imagino que era da parte dos proprietários do jumentinho, perguntaram a eles: opa, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Daí eles responderam com as palavras exatas conforme Jesus instruiu. E aí as pessoas entenderam, prontamente concordaram, deixaram levar o animal. Os discípulos levaram o jumentinho até Jesus, colocaram um manto sobre ele e Jesus montou sobre o jumento. Chegaram então à entrada de Jerusalém e a cena de Zacarias se concretizou ali.
A multidão já estava preparada com ramos nas mãos e gritavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor! Bendito é o reino que vem! O reino de nosso antepassado Davi! Hosana no mais alto céu! Precisamos parar aqui e entender aquele contexto. No tempo da monarquia de Israel, os judeus passaram a realizar rituais comemorativos sobre a inauguração do reinado em sua nação. O primeiro rei foi o rei Saul, e isso era feito todos os anos. Então, nesses rituais, justamente figurava um rei que entrava em Jerusalém assentado em um jumento. Ele chegava à cidade vindo do leste e seguia até o templo, sendo aclamado pelo povo. Isso apontava para o dia em que o Messias chegaria da mesma forma ao seu povo. E que ocasião era aquela, hein? Eles estavam nos dias de celebração da Páscoa. O significado desse episódio era justamente o cumprimento da profecia de Zacarias, conforme um ritual que eles mesmos haviam criado e muito conhecido, e esperado pela nação de Israel. E o que significava também a figura do jumentinho? Sem dúvida nenhuma que seria um reinado de paz, não de guerras. Guerras naquela época eram enfrentadas usando cavalos, e não jumentos, quanto mais um filhote de jumenta. Eles estavam certos quanto ao significado, porém não tinham a menor ideia de como os fatos aconteceriam até chegar o dia perfeito, que ainda vai chegar, e que esperamos, em que Jesus assumirá o trono do mundo inteiro e para sempre. Esse tema é fascinante. Bem, mas vamos refletir também sobre as atitudes, de todas aquelas pessoas que estavam ali aclamando Jesus. Podemos imaginar aquela cena triunfante. E é assim que é chamado esse episódio, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eles não tinham medo, nem vergonha, nenhum receio de estarem gritando e aclamando Jesus de Nazaré. Ao contrário, a cena nos reporta que havia orgulho até, convicção plena, alegria, júbilo. Eu fico imaginando o que poderia estar passando na mente daquelas pessoas, inclusive dos apóstolos, que depois de acompanharem Jesus por tanto tempo e verem tantos sinais e maravilhas, acredito que eles pensavam: é agora. Romanos, vocês não sabem o que está por vir. É hoje que Jesus vai tomar o reino para sempre. Seremos libertos. Ele vai subjugar os nossos dominadores, os nossos algozes. E imagino que eles esperavam que não haveria guerra. Estavam, quem sabe, ansiosos para ver como seria a conquista do reino por Jesus. Normal. No entanto, o que estava por vir muito provavelmente os deixaria desapontados e sem explicação. Na realidade, Jesus já havia afirmado algumas vezes que o reino dele não era um reino deste mundo. De fato, Jesus veio anunciar o reino de Deus e não o reino dos homens. Eles aprenderiam posteriormente, com a ajuda do Espírito Santo, que reino seria esse. Assim como nós podemos hoje também entender que reino é esse. Quando Jesus ensinou os discípulos como deveriam orar ao Pai, lembra? Uma das coisas a pedir, logo no preâmbulo da oração, era o quê? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Esse é o reino de Jesus que ele veio inaugurar. A entrada triunfal tinha a ver com esse reino e não com o reino de seres humanos pecadores. O que estava por vir era algo que eles não podiam imaginar. Aquele rei enviado de Deus iria ser condenado, castigado, humilhado e morto da forma mais humilhante e condenatória que já haviam conhecido até então, a cruel morte de cruz. Porém, se assim não fora, nunca poderia haver um reino de Deus na terra. Aliás, a terra e os seus moradores estariam fadados à destruição completa e condenação eterna. Mas, ufa, graças a Deus, a realidade foi outra. Jesus se entregou por nós, todos nós pecadores, desde Adão até o último ser humano que vai nascer nessa terra durante o tempo de redenção inaugurado por Jesus. Esse é o fato.
O reino de Deus chegou à terra. O Rei dos Reis começou o seu reinado morrendo no lugar de seus súditos. Olha que coisa, hein? Mas ele ainda não está no trono. Bom, o processo de redenção está em pleno cumprimento, mas Jesus já é o rei e a igreja inaugurada por ele faz parte do seu reino. Sabe qual é a definição do reino de Jesus? O apóstolo Paulo registrou na sua carta aos Romanos, capítulo 14, verso 17, o seguinte: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Espírito com letra maiúscula, porque é o Espírito de Cristo. A igreja de Cristo anuncia esse reino. Toda pessoa que recebe a mensagem de Jesus com fé e se entrega a Ele com arrependimento dos seus pecados, passa a obedecer os seus mandamentos, que são perfeitos, cresce no conhecimento de Deus e na graça maravilhosa de Deus. Sabe o que acontece com essa pessoa? Jesus explicou isso a Nicodemos e foi registrado isso pelo apóstolo João, o evangelista. Ele explicou o seguinte, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, que ele explicou que essa pessoa passa por um processo de renascimento em 2 etapas. Ou seja, ele nasce da água, que simboliza a palavra, o conhecimento de Deus, e do Espírito, que representa o próprio Espírito Santo de Deus, que transforma a pessoa em um novo ser, né? Transforma a mente, renova a mente, sabe? E essa pessoa passa a ser cada vez mais parecida com Jesus, o seu caráter parecido com o caráter de Jesus. A pessoa que passa por esse processo, essa sim, está apta a fazer parte do reino de Deus. Nos próximos estudos, se Deus permitir, veremos aqui no canal os últimos atos de Jesus em Jerusalém, né, contado por Marcos, e finalmente a consumação do plano de salvação que nos dá a chance única e definitiva de herdarmos a vida eterna, entrarmos no reino eterno de Jesus Cristo. Ele reinará para sempre, ele prometeu, mas não exatamente nesta terra corrompida, mas em uma terra totalmente restaurada, como fora lá no princípio. Se você que me ouve ainda não é herdeiro de Deus, a chance ainda está aberta. Receba Jesus, o Cristo, como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. É só por Ele e através dele que é possível a reconciliação com Deus, o nosso Criador, que vem mantendo esse plano, né, de redenção em vigência durante séculos e séculos. Para quê? Para dar essa chance a muitas e muitas gerações. Mas existe sim, né, uma data de vigência desse plano de redenção. Na verdade, existe a data de vigência final, né, das gerações, e existe também a data de vigência de cada um de nós, individual, de cada pessoa. Por quê? Porque a chance de salvação, né, a Bíblia revela que é para esta vida aqui. Então, enquanto o nosso espírito ainda está neste corpo mortal, né, nós temos a chance, porque foi justamente um corpo mortal que Jesus padeceu por nós, sofrendo e suportando as maiores dores e aflições, e tudo isso por amor. Ele não precisava, mas ele quis. Aleluia. Então, olha, pensa, reflita, tome uma atitude de fé. Depois, olha, é só crescer na graça, no conhecimento de Deus, fortalecer cada vez mais o seu relacionamento com Ele. Isso é vida. Então, por hoje, é isso que eu gostaria de deixar. Peço a Deus que abençoe a sua vida e que faça você vê-lo, reconhecê-lo realmente como Salvador, como Senhor, como amigo, como protetor, como tudo na sua vida, como a razão de viver, tá bom? Então, é isso. Se fez sentido para você esta mensagem, peço que você deixe a sua curtida aí no vídeo, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, tá bom? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E logo, logo estaremos aqui trazendo a continuidade da narrativa, né, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, e meditando nessa palavra viva e eficaz. Até a próxima!